Capítulo 7. O enfeitiçamento por meio de metais organogênicos. Pergunta: por que os objetos encontrados no feitiço, como abotoaduras, agulhas, anéis, moedas de níquel, cobre ou alumínio, pregos enferrujados, grampos e outros, podem causar enfermidades à distância? Ramatiz: é do conhecimento médico-científico que, além das substâncias minerais que o homem possui em estado orgânico e coexistem na sua circulação sanguínea, como ferro, sódio, cádmio, cobre, cálcio, silício, potássio, fósforo e outros, diariamente ele ainda bebe, ingere, aspira e expele traços ínfimos de metais. Sob a nossa visão espiritual, sabemos que a longevidade humana é fundamentada no perfeito equilíbrio entre o consumo e a dosagem desses metais no corpo humano, tal qual um edifício de ferro e aço sempre dura mais que um de madeira. A contextura humana, quando firmada num equilíbrio sadio de metais orgânicos disseminados pela sua circulação, oferece melhor prognóstico de longa vivência no mundo. O homem não é completamente sadio quando falta ou há excesso de metais na sua constituição orgânica e nas cotas determinadas pela sua hereditariedade biológica. Conforme a linhagem ancestral, cada ser humano possui um esquema de equilíbrio biológico rígido, o qual se compõe de quantidades certas de vitaminas, calorias, hidratos de carbono, minerais, metais orgânicos, água e outras substâncias mais imponderáveis, como o éter físico, que a ciência ainda desconhece e que escapam às aferições de laboratórios. Trata-se de energias que estão em descenso vibratório para o corpo humano, variando em seus estados radiante e astralino. O corpo humano, em sua sabedoria inata, sabe mobilizar e eliminar as quantidades de metais e minerais conforme as cotas exatas para atender às necessidades indispensáveis à vida orgânica. Pergunta: quais são essas necessidades orgânicas? Ramatiz: o homem, na média razoável, tem 40 litros de água, 20 quilos de carvão, 4 litros de amônia, 1,5 quilos de cálcio, 800 gramas de fósforo, 50 gramas de sal comum, 100 gramas de enxofre, 80 gramas de salitre, 50 gramas de magnésio, 7,5 gramas de manganês, 1 grama de alumínio, 20 centigramas de arsênico e traços de chumbo, cobre, iodo, cério, bromo, cádmio e ferro. O homem consome 650 gramas de oxigênio por hora e produz 900 gramas de gás carbônico. E a própria hemoglobina que dá coloração ao sangue é uma substância assaz ferruginosa. Pergunta: mas poderias explicar-nos quanto à presença desses metais no corpo humano? Ramatiz: além das substâncias nutritivas e protetoras, como vitaminas, proteínas e sais minerais, há outros tipos encarregados de fornecer o combustível indispensável para o organismo manter a temperatura interna, como as gorduras e os hidratos de carbono derivados de açúcares e farinhas. No inverno, o homem precisa alimentar-se com alimentos energéticos e de muitas calorias para enfrentar o frio, onde predomina por excelência o trigo, a maior fonte de minerais e metais orgânicos. O ferro deixa o sangue rico e as faces rosadas, recompondo a voracidade dos vermes. O fósforo fortifica o corpo e renova os nervos. O cálcio mantém os dentes sãos e os ossos fortes, auxiliando a digestão. O enxofre, unido ao silício, fortalece as unhas e torna os cabelos sedosos e abundantes. O cloro auxilia a composição dos sucos gástricos para a digestão. O flúor deixa os olhos brilhantes e boa visão, além de esmaltar os dentes e protegê-los contra as cáries. O zinco e o magnésio auxiliam no crescimento. O iodo defende o organismo enfermo. O potássio garante a estabilidade e elasticidade dos tecidos do corpo humano. O sódio neutraliza os venenos corporais e o manganês une-se ao ferro para manter o sangue vermelho e queimar os resíduos do organismo. Mas todo esse acervo de substâncias nutritivas, defensivas e protetoras, componentes do corpo humano, existem em cotas teto, ou limites máximos afins ao organismo, pois tanto a falta como o excesso delas causam prejuízos, perturbações e moléstias. É o que acontece com os micróbios, que são inofensivos enquanto não ultrapassam o limite de tolerância ou carência orgânica. Mas quando o corpo é ameaçado por um excesso de metal orgânico, ele mesmo excreta o mais rapidamente possível, num trabalho afanoso, aquilo que sobeja além da cota teto tolerável. Pergunta: poderias dar-nos algum exemplo sobre o assunto?
Ramatiz. Um dos exemplos mais conhecidos da medicina terrena é o caso do cobre, o qual participa beneficamente na formação do sangue, com 1/10 de grama. No entanto, torna-se um elemento venenoso quando predomina além dessa cota mínima. Os médicos sabem que as pessoas ingerem cádmio associado ao zinco em excesso através dos canos de água galvanizados. Também absorvem traços de chumbo que se volatiliza pelo calor dos canos de escapamento de motores, inclusive outros fatores minerais provindos da fumaça de óleo cru, do carvão mineral, das colheres de metal, dos aparelhos de prata e do pó de pedra das louças, das mãos ensoaradas pelos corrimãos niquelados de escadas e balaústres de ônibus, maçanetas de portas e refrigeradores, das chaves de bronze, cobre e ferro, dos comutadores de luz, de máquinas de escrever, costurar e calcular, instrumentos e ferramentas de consertos de automóveis, abotoaduras, brincos, colares e enfeites do corpo, além de grafites e substâncias químicas corantes. As crianças, inadvertidamente, apanham o alimento com as mãos e, quando o levam à boca, estão sobrecarregados de traços de metais e sais minerais. Há ainda os detergentes de limpeza de roupas, utensílios sanitários e de cozinha, além dos inseticidas aplicados na produção de tomates, pêssegos, morangos ou uvas, cuja carga tóxica se inicia por leves traços de ingestão mineral e pode se tornar perigosa, caso o organismo não consiga eliminá-la tão rapidamente quanto o tempo em que entra na circulação. Então, pode provocar sintomas conhecidíssimos, como a cólica de pintores e mineiros, devido ao chumbo branco contido nas tintas ou exudado nas minas. Aliás, a medicina terrena já descobriu que o corpo humano pode produzir suas próprias vitaminas e outros ingredientes semelhantes, mesmo quando o paciente não ingere o alimento básico vitaminado, salvo em caso de carência muito grave, quando então exige o socorro urgente. No entanto, o corpo não consegue fabricar metais orgânicos, nem mesmo desintegrá-los atomicamente, e sua deficiência requer um abastecimento do exterior. Pergunta: poderias dar-nos algum exemplo disso? Ramatiz. Na Austrália, quando os carneiros morriam paralíticos, foi bastante acrescentar ao sal que eles lambiam dos alimentos uma diminuta porção de cobalto para recuperarem a saúde. Hoje, os criadores australianos e de outros países sabem que 30 gramas de cobalto por ano podem manter 100 carneiros sadios. A quantidade de ferro do homem normal, adulto, daria para compor uns 2 pregos, pois é constitutivo essencial da hemoglobina do sangue e transporta o oxigênio através do corpo.